Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Leonardi, sou médico ortopedista especialista em cirurgia do joelho, também sou pós-graduado em medicina do esporte e hoje vou responder algumas perguntas que eu tenho recebido e eu montei esse vídeo com esse título dos principais mitos e verdades sobre a artrose no joelho. Lembrando que a artrose é uma doença muito prevalente na população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 60% das pessoas vão ter algum sintoma da artrose em torno de 50 anos de idade e 75% da população já vai ter algum sintoma próximo dos 70 anos de idade. Ela é uma doença muito incapacitante, ela cursa com dor, deformidade, perda de função, inchaço no joelho, é aquela pessoa que vai ficando cada vez mais em casa, cada vez mais dependente das outras pessoas, e doenças secundárias como diabetes, aumento do colesterol, aumento da pressão, a depressão, o infarto, eles já tendem a ocorrer mais com as pessoas que estão sedentárias. Então a artrose leva ao sedentarismo e o sedentarismo, infelizmente, leva a outras complicações. Então hoje em dia o tratamento da artrose mudou bastante, a visão da medicina esportiva é muito diferente do que era antigamente. A artrose não pode mais ser considerada como uma doença que vem com a idade, que faz parte do envelhecimento, que é assim mesmo. A gente tem que agir de maneira rápida e precoce, principalmente de maneira preventiva, para que a doença não leve a estágios finais e às vezes o tratamento como a prótese total de joelho, muitas vezes em alguns pacientes com mais idade, ele acaba não sendo mais possível. Então vamos lá, mitos e verdades sobre a artrose. Primeira pergunta, a artrose ela é uma doença de componente genético? Sim, existem alguns estudos provando que algumas pessoas têm uma tendência de ter uma degeneração mais rápida, mais precoce das articulações como um todo, e esse traço genético parece que é passado mais entre as mulheres do que entre os homens. Então sim, existe um componente genético e isso a gente tem que levar muito em conta quando a gente vai tratar alguma lesão cartilaginosa, sempre pensando no pior, ou seja, sempre pensando que aquele paciente pode futuramente não ter uma boa resposta ao tratamento cartilaginoso. Então, quanto mais precoce o tratamento e quanto mais rápido, mais agressivo, melhor para o paciente. Segunda pergunta, a artrose ela é mais prevalente nos homens? Mito. A artrose é muito mais prevalente nas mulheres. Além desses fatores genéticos, existem alguns fatores biomecânicos, o formato da bacia da mulher, a biomecânica alterada da mulher, que leva a doenças precoces como a condromalácia, fazem com que o contato cartilaginoso seja totalmente alterado, totalmente diferente dos homens, e isso, segundo alguns autores, seria um fator de predisposição a uma degeneração mais precoce e a ocorrência de artrose. Terceira pergunta, quanto mais se opera o joelho, maior a chance de existir a artrose? Sim, é verdade. Quanto mais você opera, então aquela pessoa que operou um menisco, depois de alguns anos operou de novo, depois operou o ligamento cruzado, depois fez uma artroscopia, quanto mais existe intervenção médica, maior a chance da gente ter artrose. Existem algumas teorias, a principal teoria que defende a ocorrência da artrose em intervenções médicas é de que toda vez que a gente opera, a gente libera enzimas inflamatórias, interleucinas dentro do joelho que podem acelerar a degradação, mas nem todo mundo tem sintoma. Isso é muito importante, mesmo que na tua radiografia, no teu exame de ressonância magnética tenha algum sinalzinho de artrose, nem sempre isso é impeditivo de você ter uma vida normal e inclusive praticar atividades físicas. Próxima pergunta. A retirada do menisco sempre leva a algum grau de artrose? Sim. Toda vez que a gente faz alguma intervenção médica e é retirado algum pedaço de menisco, a gente chama de meniscectomia, existe algum grau de degeneração para artrose. E, assim como na pergunta anterior, nem todo mundo sente, tem algum sintoma. Muitas vezes é um achado de imagem. A taxa de degeneração para artrose é muito mais comum quando a gente tira o menisco lateral externo do que com relação ao medial. Lembrando, se você for assistir meus outros vídeos que falam sobre menisco, a gente tende hoje a costurar, suturar o menisco para preservar, mas nem sempre é possível. Às vezes, a única alternativa é a gente fazer aquela limpezinha central e cauterizar o resto do menisco para que a gente consiga tirar sintomas do paciente. Outra pergunta muito semelhante.
Quem opera o ligamento cruzado anterior está livre da artrose? Mito. A gente sabe que toda vez que a gente opera o ligamento cruzado anterior, mesmo com essa atual modificação de técnica, que a gente migrou da técnica isométrica para a técnica anatômica, a gente sabe que a grande maioria dos pacientes acaba evoluindo para algum grau de artrose. Mas aí é muito importante você ter em mente de que às vezes essa artrose também é só um achado de imagem, ou seja, você pode estar jogando bola, correndo, pedalando, tendo vida normal, mas a tua radiografia vai sempre mostrar algum grau de degeneração em relação ao lado contralateral, e a cirurgia do ligamento cruzado, ela modifica a evolução da doença. Então, se você estava, de maneira mais leiga, rumando para uma artrose a 220 por hora, a partir do momento que você estabilizou, muito bem estabilizado esse joelho, você vai rumar a 10 por hora, tá? Então, a cirurgia de ligamento cruzado, ela modifica a evolução da doença, e assim como eu disse nos outros vídeos sobre ligamento cruzado, ela é muito importante para devolver qualidade de vida e recolocar o indivíduo no esporte. A aplicação de ácido hialurônico previne a inserção de uma prótese, ou seja, previne uma cirurgia definitiva de prótese? Não, mito. O ácido hialurônico, como eu já disse em diversos vídeos, eu sou muito partidário do uso dele, da escolha de um bom produto, a escolha de uma boa conjugação. Ele é muito importante como modificador da doença cartilaginosa. Então a gente sabe que a doença cartilaginosa ela não é só mecânica, ela é química. Então existe a liberação de fatores inflamatórios dentro da articulação do joelho, do quadril, do tornozelo, do ombro, das mãos. E isso gradativamente vai levando a sinovite artrítica e a destruição da cartilagem. Quando a gente drena, tira aquele líquido em excesso e faz um produto de boa qualidade, diversos estudos estão provando de que existe modificação da doença com melhoria da reação inflamatória, redução da morte celular, e aí sim a gente consegue reabilitar e reinserir a pessoa no esporte. Muitas vezes, quando a artrose é muito avançada, a infiltração com ácido hialurônico ela tem um caráter mais paliativo, ela consegue postergar, consegue aliviar alguns sintomas. Em pacientes jovens que a gente consegue modificar a evolução da doença e consegue fortalecer e consegue periodizar o treinamento sem haver sobrecarga cartilaginosa, fazendo com que a pessoa treine dentro dos limites fisiológicos dela, aí sim a gente consegue prevenir uma progressão para uma prótese. A prótese de joelho é sempre o tratamento definitivo para uma artrose? Não, nem sempre. E eu faço parte de uma corrente de médicos, que têm sido formados cada vez mais por uma sociedade internacional chamada Sociedade Internacional do Reparo da Cartilagem e da Preservação Articular, e a gente tenta ao máximo possível não levar o indivíduo para a prótese. Então a gente leva um conceito chamado de preservação articular. Quando o paciente precisa fazer a prótese, realmente a indicação é precisa, aquela indicação de livro, não tem jeito, realmente a gente faz a prótese. Mas sempre que a gente consegue evitar essa prótese, a gente tem alguns tratamentos alternativos como osteotomia, subcondroplastia, a própria infiltração com ácido hialurônico, técnicas novas de reabilitação, técnicas novas de controle de dor, como a radiofrequência pulsada, por exemplo, a gente consegue ou postergar ou a gente consegue evitar com que esse paciente vá para uma prótese. A prótese sendo muito bem feita, muito bem reabilitada, muito bem indicada, como eu disse em outros vídeos, ela é bastante segura e devolve a qualidade de vida para o paciente, muitas vezes até com protocolos de retorno para o esporte. Mas a prótese não é isenta de complicações e a principal complicação dela é a soltura. Então eu particularmente, sempre que eu estou em cima do muro, eu tendo a não indicar a prótese. Eu sempre tento terapias alternativas até que o paciente realmente esgote todas as possibilidades e ele mesmo peça a prótese. Muitas vezes a gente consegue evitar e muitas vezes a gente fazendo uma osteotomia, por exemplo, a gente consegue modificar a evolução da doença e fazer com que o paciente nunca precise da prótese. Penúltima pergunta. Quem tem artrose deve evitar esportes e deve ficar sempre repousando? Isso é um grande mito, tá? Cada vez mais a medicina esportiva está provando de que quem tem artrose necessita de atividade física. Então, quando o paciente chega no consultório, após a gente fazer a avaliação do grau da artrose, do grau do acometimento muscular, do grau do acometimento biomecânico desse paciente,
E aí pensando na idade, no gênero e nos objetivos de vida, objetivos esportivos, é muito importante a prescrição de atividade física no rol do tratamento. A gente sabe que pessoas que ficam em casa, e a gente viu muito isso agora na pandemia, essas pessoas que tinham algum grau de artrose pioraram muito. Por quê? Porque quanto mais sedentário, maior a liberação de enzimas inflamatórias dentro do joelho ou dentro de qualquer articulação, e aí a progressão da artrose piora, e fora o fato de que a pessoa não tem ela não consegue fazer um fortalecimento muscular. Então tudo isso vai se juntando e a gente tem um agravo da doença. Então esse negócio de que condromalácia, condropatia, artrose, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso é uma grande mentira, isso é um grande mito. É só a gente conseguir reabilitar direito, rever a biomecânica do paciente, prescrever uma boa periodização de treinamento e reinserir a pessoa no esporte. E a última pergunta que eu recebi no meu inbox, que na verdade está ligado ao anterior, é se existem exercícios, a prescrição de exercícios para artrose. Sim, hoje em dia cada vez mais os livros de medicina esportiva têm trazido toda a técnica e toda a teoria de como a gente deve prescrever exercícios para quem tem artrose. Lembrando que esse mesmo exercício ele não pode ser prescrito para pacientes com gêneros diferentes, com idades diferentes, com graus diferentes de artrose, com memória muscular diferente. Então a prescrição de exercício deve ser individualizada. Mas todo mundo com algum grau de artrose deve fazer alguma atividade física. Alguns em bicicleta, alguns dentro de academia, outros através da piscina, outros através do pilates, de acordo, e também, obviamente, de acordo com a satisfação da pessoa. A pessoa tem que fazer atividade física e tem que se sentir bem, tem que trazer um bem-estar, não tem que ser uma obrigatoriedade. Então é muito, muito, muito importante que a pessoa pratique atividade física, e é muito importante que essa prescrição seja totalmente coerente. Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Agradeço muito esses 120 mil inscritos hoje, agora no começo do ano de 2021. Se você tem alguma dúvida técnica sobre esse assunto, fique à vontade para dissertar aqui embaixo. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, fique à vontade para entrar no meu site e ler. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. E até o próximo vídeo.